Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos analisando concursos e seleções das regiões do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco dos processos que tiveram aqui na região do Nordeste em 2019. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, concurso ou seleção. Eu separei, além de processos, eu separei também quantidade de vagas, diferente do primeiro vídeo que foi sobre a região Norte, que eu trabalhei apenas com processos. Então, relembrando, mesmo que um edital tivesse o cargo de educador físico, por exemplo, e professor de educação física, eu trabalhei como se fossem dois editais diferentes, já que são cargos diferentes, vencimentos e carga horária normalmente também diferentes. Então vamos dar uma olhada aqui. Na região Nordeste, teve muito mais processos do que na região Norte, sendo em relação aos processos, 166 seleção e 143 concursos. A gente vê que também na região Nordeste foi mais ou menos a quantidade igual, né? Meio a meio. E em relação à quantidade de vagas, foi mais próximo ainda, sendo 378 vagas em relação a processos seletivos e 364 em relação ao concurso público, né? Que é de fato onde ocorre a estabilidade, enquanto no processo seletivo é por tempo determinado. Então é interessante que, olhando a região como um todo, de fato a quantidade foi mais ou menos igual, mas em alguns estados há uma predominância de certo tipo de processo, né? Por exemplo, no estado de Alagoas, em 2019, praticamente todos os processos foram concursos públicos, enquanto no estado da Bahia, por exemplo, praticamente todos foram seleção pública, né? Então, teve pouquíssimos concursos públicos de fato na Bahia em 2019, enquanto em Alagoas praticamente todos foram concursos. Então, apesar da região estar mais ou menos igual, em cada estado a gente vê algumas particularidades. Em relação às etapas do processo, a gente viu que no total tiveram 309 processos, não exatamente 309 editais, mas 309 processos. Desses 309, 250 cobraram ou análise curricular ou prova de títulos. Eu coloquei aqui análise curricular e prova de títulos, mas não apenas isso, né? Pode ter sido uma prova objetiva mais uma prova de títulos, mas é interessante notar que praticamente 70% dos processos tiveram ou análise curricular ou prova de títulos, o que é interessante da gente relembrar da importância da gente estar se qualificando, realizar especializações, tentar um mestrado, um doutorado, que são as características que mais contam em provas de título ou análise curricular. E dos 309 processos, 215 tiveram prova objetiva, que é basicamente o que a gente mais trabalha aqui no nosso canal e lá na nossa página do Instagram, né? Então, apesar de ter bastante prova objetiva, a gente vê que prova de título e análise curricular basicamente está sempre presente nos processos seletivos e concursos de educação física. Então, fica a dica aí para se qualificar. Em relação à definição do cargo, eu coloquei, diferente do vídeo passado, eu coloquei em relação à quantidade de vagas, e não à quantidade de processos. Então a gente vê que quase 75% da quantidade de vagas disponíveis no Nordeste em 2019 foram de professor de educação física, 523 vagas para esse cargo de professor de educação física. Mas não necessariamente esse professor de educação física está exclusivamente na escola, o que acaba sendo considerado uma nomenclatura errada, né? Eu encontrei alguns editais que, por exemplo, o profissional iria atuar na assistência, mas era denominado como um professor de educação física. E falando ainda mais sobre uma nomenclatura errada, a gente vê que quando se trata do campo não formal da educação física, que não é aquele que não se encontra na escola, a gente vê que a maioria dos editais trabalha como educador físico, ao invés de profissional de educação física, que seria a nomenclatura correta de acordo com o CONFEF, né? Então, a gente vê aí que fora do campo informal, basicamente é trabalhado como um educador físico. Apenas 36 vagas foram relacionadas ao cargo de profissional de educação física, que seria a nomenclatura correta. Eu coloquei aí 7 vagas como outros que
englobam aí instrutor de atividade física, técnico desportivo, coordenador de núcleo, enfim, alguns outros cargos que não necessariamente professor de educação física ou profissional de educação física ou educador físico. Em relação às secretarias, a gente vê que praticamente metade dos editais, dos processos seletivos, foram voltados para a área da educação. A segunda maior frequência foi em relação à Secretaria de Saúde. E aí a gente vê que na assistência social e no esporte e lazer tem, apesar de estar crescendo, poderia ser muito maior, né? Então, por exemplo, nas secretarias de esporte e lazer, que teoricamente o profissional de educação física é o que mais teria funções, a gente vê pouquíssimos processos seletivos e concursos. Então, isso poderia ser muito maior. Na assistência social, a gente vê uma crescente inserção aí do profissional de educação física. Esses outros se englobam secretarias que, na verdade, editais que não especificaram qual era a secretaria que o profissional iria atuar, ou que é uma secretaria mais ampla, que aí, de acordo com a necessidade, o profissional é remanejado no município, né? Então, aborda aí Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Finanças. Então é uma coisa muito mais ampla que depois que o profissional é contratado, ele acaba sendo remanejado para onde de fato necessita. Mas aí a gente vê que a educação continua sendo o maior foco de concursos e seleções na educação física e a segunda maior frequência é na área da saúde. E aí a gente vê a quantidade de vagas por estados do Nordeste, né? No total, em 2019, tiveram 742 vagas, bastante vaga, praticamente é mais do que o dobro da região Nordeste, se eu não me engano. Foram 300 e poucas vagas na região Norte, desculpa. E aí a gente vê que alguns estados tiveram bastante vagas, né, em 2019, como por exemplo Bahia, apesar de ser um estado com uma grande quantidade de municípios, teve bastante vagas, né, 177 vagas. E a segunda maior quantidade de vagas foi no Ceará, que também acaba tendo bastante municípios. Sergipe foi com menos vagas, com apenas 15, mas a gente vê, diferente do Norte, onde o Amapá não teve vagas em 2019, todos os estados do Nordeste tiveram algum processo seletivo em relação à educação física. E aí, para fechar, a parte que o pessoal mais pergunta, tanto lá no nosso Instagram como aqui no nosso YouTube, qual é o vencimento base em relação a concursos e seleções de educação física? Então, se você tiver curiosidade para ver da região Norte, a gente já tem um vídeo. Nas próximas semanas a gente vai falar um pouco sobre as outras regiões do país. Hoje, em relação ao Nordeste, a gente separou também entre as cargas horárias mais frequentes, né, que são 20, 25, 30 e 40 horas semanais. A gente viu alguns processos também com 19 horas, 24 e 26, mas foram muito poucos, então a gente nem trouxe aqui para essa tabela. A gente preferiu manter essas 4 cargas horárias porque é o que é mais frequente em todo o país. Então vamos lá. A carga horária que mais teve vagas foi a de 20 horas semanais, com a média salarial aí de R$ 1.361. Então a gente vê que a média salarial por hora-aula em todas as faixas de carga horária variam de fato entre 10 e 15 reais, o que a gente viu também na região Norte, né? Variando a média de hora-aula entre essa faixa de 10 a 15 reais. Só que a gente vê que quando a gente vê o mínimo e o máximo, a gente vê infelizmente que alguns municípios ainda trabalham com um vencimento base muito baixo para o profissional de educação física, né? Então, por exemplo, aqui na carga horária de 40 horas, o mínimo foi R$ 998. Isso daria um valor de hora-aula de apenas R$ 4,99. Isso eu considero um absurdo em relação ao profissional de educação física, né? Que é um profissional de nível superior, normalmente está sempre se qualificando e aí fazer um concurso, ser um profissional, um servidor público e receber apenas R$ 4,99 por hora-aula. Eu, pelo menos, considero isso um absurdo.
Por outro lado, a gente vê alguns processos que trabalham com a carga horária de certa forma interessante, que foram aí na carga horária de 20 e 30 horas, no valor máximo tiveram R$ 25, entre 25 e R$ 26 o valor da hora-aula, que já seria uma carga horária interessante. E aí, voltando para essa carga hora, esse valor de hora-aula extremamente baixo, são editais que trabalham com análise curricular, né? Então é ainda mais controverso, porque tem um valor de hora-aula extremamente baixo, mas para o profissional ser selecionado, ele tem que ter, de fato, títulos, ter um currículo interessante, né? Então é algo extremamente controverso, e aí caberia a luta dos profissionais da educação física e também dos professores, né, para reivindicar os nossos direitos e tentar valorizar um pouco mais a nossa profissão em relação a concursos e seleções. Então eu vou deixar aqui para vocês olharem mais atentamente essa tabelinha aí, mas relembrando que o valor médio de hora-aula varia de fato entre 10 e 15 reais, tendo aí essas variações de hora-aula extremamente absurda, como esse de R$ 4,99, mas com horas-aulas interessantes, como esse de R$ 25,65, que foi, se eu não me engano, uma seleção em Teresina, no Piauí. Então é isso, a gente fica por hoje por aqui, fazendo essa breve análise dos concursos de seleções da região Nordeste em 2019. Nas próximas semanas a gente vai analisar também as outras regiões do país. Se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concursos, aqui no link da descrição do vídeo a gente vai colocar os nossos materiais, né, tanto os nossos e-books como o nosso curso online. Você pode aproveitar que nesse período a gente está com a promoção tanto do combo dos e-books, comprando os 3 e-books você ganha 10% de desconto, e também o nosso curso online está com 20% de desconto até o mês de maio. Então fica ligado aí, no link da descrição do vídeo você encontra mais informações e consegue adquirir os nossos materiais. Pode seguir a gente lá no nosso Instagram, @concurso-cdfísica, que a gente sempre posta questões comentadas, alguns resumos. Se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo nosso e-mail, conc.edefisica@gmail.com. Se puder, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.